Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Mais Humanidades. Eu sou o professor Paulo Mendes e eu vou corrigir contigo hoje as questões de geografia da segunda fase da Unesp 2026. Então, hoje é dia 8 de dezembro de 2025, né? Essa prova foi realizada ontem, no dia 7 de dezembro. Eu espero que você tenha tido um ótimo resultado, né? Para aquela galera que está aí buscando o ingresso na universidade, a Unesp é uma excelente universidade, né? Minha filha está se formando pela Unesp agora em 2000 e finalzinho agora de dezembro, né? Se forma num curso de biomedicina lá da Unesp de Botucatu, tá? Então vamos lá, assim, ó. Nas questões da Unesp, sobre a prova na prática, né? Para você que fez Unicamp, você encontrou, por exemplo, na Unesp uma questão que era basicamente uma reprodução de uma questão da Unicamp da primeira fase, que era uma questão falando sobre Índia e Paquistão, conflito. A questão da Unesp se diferencia um pouquinho da questão da Unicamp, porque a questão da Unicamp focava única e exclusivamente na discussão sobre a questão hídrica, né? E a Unesp não, ela vai buscar um pouco mais outros aspectos para justificar um pouco o conflito e tal. Tem outra questão, questão sobre urbanização, regularização do espaço urbano, tem questão referente, tá, aos aspectos ligados aí à formação de relevo, tá, classificação de relevo, do professor Jurandir Luciano Sanches Ross, classificação de relevo que é um tema clássico também, né, e por aí vai. Mas sem mais delongas, vamos aqui, ó, para a primeira questão. E aí, deixa eu aproveitar, né? Eu nunca faço isso, mas deixa eu aproveitar e fazer agora. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí no canal para dar uma força pra gente. O trabalho aqui é voluntário, ninguém tá afim de ganhar dinheiro com isso, mas de toda maneira, né, chegarmos a mais pessoas pode ser que ajude as outras pessoas que estão estudando, tá certo? Então vamos lá. O ataque com mísseis da Índia ao Paquistão nas primeiras horas de 7 de maio de 2025 é mais um episódio de um longo conflito com raízes que remontam a mais de 7 décadas. A Caxemira, onde ocorreram alguns dos bombardeios, é o centro da discordância entre os dois países. Além da disputa religiosa, a região da Caxemira é considerada estratégica do ponto de vista hídrico. A Índia anunciou, no início de maio de 2025, o bloqueio de um tratado de compartilhamento de água entre os dois países. Olha só, tem duas notícias, né? Uma da BBC, né, de 7/5, e a outra do Brasil de fato, né, também de 7/5. E aí o que pede a questão? Dois itens. Identifique o evento que, há mais de 7 décadas, deu origem ao conflito entre Índia e Paquistão e explique como a disputa religiosa guarda relação com esse conflito. Então, tá lá, né? A primeira parte é identificar o evento em que, né, se deu origem a esse conflito e explicar a questão religiosa relacionada ao conflito. A segunda parte é por que a questão hídrica é estratégica para o controle da região da Caxemira. E para citar, depois disso, uma consequência para o Paquistão da interrupção do tratado mencionado no segundo trecho, ou no segundo excerto. Vamos lá? Eu coloquei aqui, ó, é claro que existem duas coisas que eu preciso ponderar, né? E aí é sempre muito importante fazer essa ponderação. Uma coisa é o meu caso, eu estou resolvendo a questão aqui de casa, tranquilo, olhando para a questão, podendo pesquisar se quisesse, tal, aquela coisa toda. Eu não fiz, não foi pesquisar, mas poderia. A outra coisa é você que está lá sentado fazendo a prova. Então tem essas dimensões que precisam ser observadas. Mas o que, que eu espero que você tenha colocado aí? Então identifique o evento que há mais de 7 décadas deu origem ao conflito. Então, esse conflito tem origem em 1947, a partir da independência da Índia britânica, né? Então, Índia e Paquistão eram colônias britânicas. E a Caxemira, esta região aqui, ó, que está lá, né, no norte da Índia, no nordeste do Paquistão, esta região, né, é uma região de maioria de população muçulmana e ela ficou dividida entre a Índia, o Paquistão e tem um pedaço da China. Então tá aqui, ó, sob administração chinesa, reivindicada pela Índia.
né, sob domínio, sob controle do Paquistão. E aí a linha de controle que foi criada em 1948, ok? Então assim, na prática, o que se esperava? Que você identificasse isso, né? Que o conflito remonta à independência, ou seja, o ano de 1947. Eventualmente alguns, né, devem ter colocado que a tensão entre esses dois países ela gera um nível de estresse maior no mundo, porque são duas grandes potências nucleares, ok? E outra coisa é assim, em relação a, né, Caxemira especificamente. Então a Caxemira, eu coloquei aqui a população, né? Caxemira tem cerca de 20 milhões de habitantes e desta população da Caxemira, cerca de 14 milhões de habitantes da Caxemira estão nos territórios dominados pela Índia. Então aí, como é que a questão religiosa guarda relação com esse conflito? Ora, a Índia, né, é um país de maioria hinduísta, ok? E o Paquistão, uma população de maioria muçulmana. A maior parte da população da Caxemira é uma população muçulmana. Então esta população gostaria de se anexar na região do Paquistão e não ficar sob o domínio da Índia. É essa a questão. Eu trouxe aqui um mapinha, né, para ilustrar também, ó, esse aspecto. Ó, Caxemira administrada pelo Paquistão, Caxemira administrada pela Índia, e aí eu tenho, né, uma área aqui que é uma área detida pela China e que é reclamada pela Índia, algumas áreas em, né, disputa ou em litígio atualmente. Aí vamos para o segundo aspecto, né, para a segunda parte da questão. Eu vou repetir o enunciado aqui, né, e aí eu coloquei aqui do ladinho para você a questão 18 da Unicamp, tá? Então a questão, olha que interessante, a pergunta da Unesp: por que a questão hídrica é estratégica para o controle da região da Caxemira? Então a região da Caxemira é a região onde se tem as nascentes de importantes recursos hídricos, tanto para a Índia, no caso o rio Ganges, quanto para o Paquistão, que é a bacia do rio Indo, ok? Então cite uma consequência para o Paquistão. Então eu só vou pegar o texto da Unicamp para ler aqui, porque ele se encaixaria basicamente como uma resposta, né? Os conflitos entre Índia e Paquistão se acirraram em 2025, entre outros fatores, pela disputa de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Indo. Em setembro de 1960, os dois países firmaram o Tratado das Águas do Indo, que regula o uso compartilhado das águas desse sistema fluvial. Ao longo dos anos, a Índia manifestou em diferentes ocasiões a intenção de se desvincular do acordo. Em resposta, o governo paquistanês declarou que qualquer tentativa de bloqueio hídrico seria considerado um ato de guerra. Então aqui está sendo colocado no dia 7 de 5 de 2025, o Brasil de fato dizendo aí, ó, a Índia anunciou no fim de maio de 2025 o bloqueio de um tratado de compartilhamento de água. Então uma consequência, por que ela é estratégica? Porque, né, onde eu tenho as nascentes do rio Indo. Uma consequência, bom, o Paquistão vai ter falta d'água. Então, na medida em que o Paquistão, se a Índia bloquear o acesso, né, dessa água ou desviar essa água, o Paquistão vai ter falta de água para abastecimento da população de maneira geral, vai ter falta de água para geração, né, elétrica, e vai ter falta de água para irrigação de suas áreas de plantação, suas áreas de cultivo. Então, qualquer um desses elementos aí, né, serão bem aceitos pela banca corretora da Unesp. E eu espero que você tenha acertado. Beleza? Indo para a próxima questão. Né? Próxima questão aqui, deixa eu tirar isso para cá. Então, ó, indo para a próxima questão vai falar do quê? A próxima questão, questão 6, está dizendo o seguinte, ó. Todos sabem que o Brasil vive um déficit habitacional histórico, tá? Segundo o próprio Ministério das Cidades, o Brasil tem um déficit habitacional de quase 6 milhões de moradias. No entanto, um dos problemas que parecem emperrar a solução para esse drama da falta de moradias passa justamente por compreender as complexidades do tema. Foram vários os governos, à esquerda e à direita, que parecem entender que construir mais e mais casas é a única forma possível de assegurar teto para todos os brasileiros.
A tendência é que a falta de moradia se resolva sempre num só programa que faça milhares de casinhas iguais, porque isso responde à demanda política, é mais visível, mas normalmente acaba não se adequando, afirmou João Sete Whittaker Ferreira, doutor em urbanismo. Ele, juntamente com outros estudiosos, políticos e líderes sociais, participou da primeira jornada de regularização fundiária / direito à terra, terra como direito, promovida pela Prefeitura de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 2022. Para muitos participantes do evento, a regularização fundiária deveria ser o ponto central da discussão. Regularizar. Então, o que é que o texto está dizendo para a gente? Ele está dizendo que existem inúmeros territórios urbanos que são irregulares. Ok? Então, se são irregulares, não fazem parte daquilo que é chamado de cidade formal. Né? E aí, se não fazem parte deste cenário, são lugares onde, né, as pessoas estão ocupando, mas elas não têm o título de propriedade. Portanto, elas são muito vulneráveis a quaisquer ações para a retirada delas daquele lugar. Ok? Então, defina o que é regularização fundiária e apresente um exemplo de problema urbano por ela solucionado. Né? Dá para pegar aqui do texto alguns itens. E na letra B, cite um tipo de política habitacional no Brasil e mencione, para além da habitação, outro aspecto contemplado pelo direito à moradia. Bom, então aqui me parece que assim, né? Duas coisas importantes para serem observadas. Deixa eu mudar de lugar aqui, porque aí eu não te atrapalho. A primeira delas é definir regularização. Então, regularização fundiária, o que é? É um conjunto de medidas que são tanto urbanísticas, quanto ambientais, quanto sociais. Né? E esse conjunto visa integrar ocupações informais ao chamado ordenamento territorial urbano. Então, né, fazer com que as áreas irregulares se tornem regulares. Então, basicamente, né, se você escreveu o que está aí em amarelo, tá ok. Né? Então é aquele processo que vai converter áreas irregulares em imóveis legalizados. Na medida em que se legaliza, o que é que se garante, né, para aquele morador? Então garante-se ao ocupante o direito real de propriedade. Então tá lá, garante a ele uma escritura. Essa escritura vai dar o direito, né, a este cara de fazer o quê? Né? Primeiro, de ter a garantia de que ele não vai ser removido dali em qualquer situação de ato, de reintegração de posse ou qualquer coisa do gênero. Vai dar direito a ele, né, no sentido de ter acesso aos serviços públicos, como por exemplo, numa área irregular, não dá para o né, poder público implantar água, esgoto, energia e outras benfeitorias. Por quê? Porque se a área é irregular, né, quando o poder público faz isso, daria a ideia de que ele está incentivando a ocupação de uma área irregular. Então, né, e dá a essa pessoa também o direito de poder fazer o quê? De usar esse imóvel como eventualmente, né, para um financiamento, financiar melhorias e por aí vai. Então a pergunta aqui é um exemplo, né, de um problema urbano por ela solucionado. Então, na medida que eu tenho o título de propriedade, eu vou ter essa segurança jurídica e o direito real dessa propriedade. Então essa propriedade pode ser transferida, essa pode ser herdada. Então, né, a questão do direito, do problema que ela passa a solucionar, ela regulariza. Então, na medida em que eu tenho um terreno que é regularizado, eu vou lá pagar meu IPTU, eu vou pagar meus impostos relativos àquele terreno, mas eu também vou ter direito aos serviços básicos, né, aos serviços públicos fundamentais. É esta a ideia dessa primeira parte. Na segunda parte da questão, está se colocando o quê? Na letra B, cite um tipo de política habitacional no Brasil e mencione, para além da habitação, outro aspecto contemplado pelo direito à moradia. Aí eu coloquei aqui, né, em 3 níveis, o amarelo em âmbito federal, né, em verde o âmbito estadual, e coloquei aqui no âmbito municipal de São Paulo. Tá? Então, ó, cite um tipo de política habitacional no Brasil e mencione. Então nós vamos trabalhar no nível federal, porque está falando em termos de Brasil. Então, de Brasil nós podemos citar o quê? O programa Minha Casa Minha Vida. Né? Então, que ele foi criado para fazer o quê? Para tentar facilitar para as pessoas o acesso às moradias.
por meio do quê? De subsídio, ou seja, de ajuda, né, e de financiamento. Então a ideia é de construir moradias de baixa, né, para a população de baixa renda, em que estas pessoas pudessem ter facilidades para comprar estas moradias, porque a grande dificuldade é muitas pessoas, ou milhares de pessoas, ou milhões de pessoas trabalham, né, na chamada economia informal. Então elas não têm como garantir, por exemplo, ou conseguir, por exemplo, num banco nenhum tipo de financiamento. Ok? No âmbito estadual, vamos pensar em termos de São Paulo, eu também poderia citar o quê? Os programas de acesso a moradias criados, né? Os conjuntos habitacionais criados aí pela CDHU, que é a Companhia Habitacional de Desenvolvimento, né? De São Paulo. Tá? O U aqui, ó, ficou faltando, tá errado. É Companhia Habitacional de Desenvolvimento, né, Urbano, ok? Então é essa a ideia. De toda maneira, né, então você tem os dois programas, o Minha Casa Minha Vida, e tem, né, os chamados aí, conjuntos residenciais. No âmbito municipal de São Paulo, né, durante alguns governos, alguns mais, outros menos, né, então, por exemplo, na década de 90 em São Paulo, na gestão da Erundina, foram criados vários projetos ligados a mutirões de construções de casas populares. Depois, em outro governo, se não me engano, na época do governo Maluf Pita, foram criados aqui os projetos, o projeto Singapura. Então é isso. Mas a ideia básica é, no âmbito federal, vamos trabalhar lá com Minha Casa Minha Vida, né, cujo objetivo era, né, garantir moradias para as pessoas. Então, subsidiar, né, reduzir aí, facilitar o acesso e financiar, ok? Muito bem, para além das casas, o direito à moradia, né, ele vai contemplar o que mais? A ideia do acesso, né, à infraestrutura. Portanto, acesso ao saneamento básico adequado, acesso à iluminação, asfaltamento de ruas, acesso aos equipamentos sociais como escolas, unidades de saúde, né, centros de lazer, centros culturais, que são todos eles fundamentais a uma condição digna de vida e de combate aí à tal da segregação socioespacial. E aqui, né, vale um comentário, não é o que a questão está pedindo, mas esses programas, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né, quando implantados, infelizmente eles acabam contribuindo também para o aumento, né, da chamada especulação imobiliária, porque, né, você vai procurar um terreno para construir várias casas ou centenas de casas, e isso vai levar procura. A galera que já sabe, assim, é muito difícil você ter numa área urbana, principalmente nas grandes cidades, terrenos, grandes terrenos bem localizados para você poder construir. Então essa discussão não está passando ainda por um outro aspecto dessa situação que poderia ser discutido, né? Mas não é o que a questão pede, que é, por exemplo, o fato de que esses projetos ainda continuam sendo, né, daqueles projetos que colocam as pessoas mais pobres mais distantes das áreas centrais das grandes cidades, e muitas vezes elas são colocadas lá, mas não tem lá do lado aquilo que elas precisam de forma imediata, como por exemplo emprego, como por exemplo transporte adequado, como por exemplo, né, vários outros serviços que são fundamentais. Mas essa questão, uma questão clássica de urbanização, tenho certeza que você, né, que teve essas aulas, que conseguiu aí, né, se estruturar, não teve grandes dificuldades para estar resolvendo, tá? Embora, vamos voltar aqui, ó, no texto há uma crítica, né, por parte do João Sete Whittaker, né, em relação àquilo que está se dizendo, ó, ainda se entende como sendo solução a construção e não, né, a regularização. Então, por isso que o aspecto lá está falando, olha, lá nós vamos conseguir um sucesso maior se houver a regularização. Por quê? Porque quando se regulariza, as próprias pessoas poderão, né, dentro de suas condições, ou mesmo financiadas pelo poder público, promover melhorias infraestruturais nas suas casas. Enquanto elas não têm essa segurança jurídica, não há como fazê-lo, tá certo? Muito bem, aí indo para uma outra questão, agora a gente sai daquela questão de urbanização e nós vamos para uma questão sobre relevo, compartimentos de relevo. E aí a questão 7 traz o que para a gente? O mapa apresenta um recorte do território brasileiro com destaque para o Planalto da Borborema. Planalto da Borborema localizado na região Nordeste, né? E aí está dizendo assim, ó,
Segundo a atual classificação do relevo brasileiro proposta por Jurandir Luciano Sanches Ross, professor lá do Departamento de Geografia da USP, qual a definição de planalto? Então tá pedindo assim, ó, né, dois caras basicamente que vão definir, né, relevo. Aliás, no Brasil nós temos três classificações, né? A do professor Haroldo de Azevedo, lá dos anos 40, a do professor Aziz Absaber, Aziz Nassib Absaber, dos anos 60, e a do professor Jurandir Luciano Sanches Ross, dos anos 80. Mas ele está pedindo o conceito de planalto. E depois, para você citar o tipo de estrutura geológica que compõe o Planalto da Borborema, hein? Olha, essa questão para quem teve lá os conteúdos de relevo, para quem acompanhou, revisou direitinho, né? Penso que conseguiu fazer tranquilamente, tá certo? Por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, conceito de Planalto, né? Então vamos lá, trabalhar aqui, conceito de Planalto. Muito bem, então, ó, o Jurandir ele está trabalhando com a seguinte ideia. Ele não vai ser diferente da definição do professor Aziz Absaber, por exemplo. Mas ele vai trabalhar o quê? Com a ideia de que planalto, né? O professor Aziz iria dizer que o planície e planalto se diferencia porque no planalto predomina a erosão, na planície predomina a sedimentação. O Jurandir vai na mesma linha, né? Então, ó, planalto é uma área com uma elevação maior do que a planície, obviamente, acima de 300 metros, tem superfícies que podem ser onduladas, né? Vamos lembrar da classificação do professor Aziz Absaber, dos mares de morros, né? Ou aplainadas, mas com um predomínio dos processos erosivos. Então, se você falar, né, que o Planalto é uma área com superfície irregular, com um predomínio do processo erosivo, tenho a impressão que você gabaritou lá a resposta. E aí vem a segunda parte da questão, tá? Cite o tipo de estrutura geológica que compõe o Planalto da Borborema. Bom, vamos lembrar aqui o seguinte, o Brasil está localizado, né, no meio de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana. Então nós só temos duas estruturas geológicas presentes aqui. Nós só temos as bacias sedimentares e os maciços antigos ou né, escudos cristalinos. Então o Planalto da Borborema é uma estrutura do escudo cristalino ou dos maciços antigos, que se formou, né, lá no período pré-cambriano. Então é muito antigo. Formado basicamente pelo quê? Ou por rochas ígneas ou magmáticas, né, que foram aquelas primeiras rochas que se formaram, se solidificaram na superfície terrestre, ou por rochas metamórficas, tá, que passaram por um processo de intensa transformação em função do quê? Em função da temperatura e da pressão. Mas então assim, né, o Planalto é uma estrutura antiga, né, do escudo cristalino ou dos maciços antigos, formados aí, né, por rochas ígneas ou magmáticas, né, rochas metamórficas bastante desgastado. Eu coloquei aqui, né, um perfil do relevo da região Nordeste. Então, ó, a gente sai do litoral, tem os tabuleiros, né, as chamadas falésias, que são aquelas áreas aqui, ó, dos tabuleiros que estão sendo destacadas nesse mapa. Depois a gente tem o que? Os planaltos. E aí, no caso, o Planalto da Borborema. Depois nós entramos na região da depressão, né, que é a depressão sertaneja. E aí depois a gente volta lá, né, mais para frente, quer dizer, depois que eu saí e avancei bastante aqui, eu vou voltar para a região de um outro planalto e das chapadas aí, né, da bacia do Rio Parnaíba. Indo adiante, né, então, ó, na letra B, o que vai se pedir? Vai se pedir, tá? Deixa eu sair de novo aqui, ó. Eu tô sempre meio aqui na frente da correção. Considerando que o Planalto da Borborema é uma barreira orográfica, ou seja, é um relevo que vai barrar a entrada de massas de ar, apresente duas consequências dessa condição. Uma, a barla-vento, e outra, a sotavento para o clima de parte desta região do Nordeste. Então vamos lá, né? Para lembrar para todo mundo. Nós temos no Nordeste, né, 4 sub-regiões. A região da Zona da Mata, que é aquela região litorânea, de clima tropical, né, litorâneo, ou seja, de clima muito úmido. O Agreste, que é aquela parte intermediária, né, entre a Zona da Mata e o Sertão.
o sertão propriamente dito, onde há o predomínio do clima semiárido, e o meio norte pegando principalmente as áreas do Maranhão, Piauí, mas aí já com uma outra paisagem, da Mata dos Cocais e por aí vai. Então vamos lá, sotavento e barlavento. Barlavento é aquela encosta, né, voltada para o oceano, ou seja, né, barlavento vai provocar um aumento da umidade. Então é aquele lado, né, do relevo que vai receber a maior ação das massas de ar. Então as nuvens que estão se formando lá no oceano vão encostar nesse lugar e vão provocar aí as chamadas chuvas orográficas, ok? Então vai ter um aumento da umidade, né, provocando as chuvas orográficas, e eu vou ter o clima tropical úmido. Sotavento, né? Então na medida em que você vai tendo o choque aqui, o encontro da nuvem com a vegetação, vai aumentando também a altitude. Essa nuvem, para ela subir, ela vai perder água, né? Então vai chover, vai diminuir e ela vai subir. Conforme ela sobe, o vento vai empurrá-la para uma outra área. Ela não vai descer aqui chovendo, né? Ela vai ser empurrada lá para a região amazônica, diga-se de passagem. Então, sotavento vai reduzir a umidade, acentuando os períodos de secas aí, né, prolongadas, e o clima semiárido. Então, né, é uma barreira. Duas consequências, né? Duas consequências. A barlavento, aumento da chuva, clima tropical úmido. A sotavento, né? Redução da umidade, clima semiárido. É essa a questão que está sendo colocada. E por fim, né, e não menos importante, a Unesp traz uma questão falando sobre questão ambiental. Então está falando lá do Francisco Alves Mendes Filho, né, o Chico Mendes. Chico Mendes foi um seringueiro, sindicalista e ativista ambiental. Veja, né, que o texto ele já define aquilo que vem na letra A para você. Então ele foi o quê? Um seringueiro, sindicalista e ativista ambiental brasileiro, conhecido mundialmente. Sua luta chamou a atenção internacional para a destruição da Amazônia, mas também colocou sob ameaças, né? Tanto que em 1988 o Chico Mendes foi, né, assassinado quando estava lá na sede do sindicato, né, dos seringueiros, em Chapuri, no Acre. Sua atuação e seu legado continuam a inspirar muitas pessoas e movimentos de conservação ambiental e justiça social ao redor do mundo. E aí tem uma citação do Chico Mendes, né? Quem foi Chico Mendes? E diz ele lá, né? No começo eu pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras, as árvores. Depois pensei que estivesse lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade, né? Então, na primeira parte é uma questão mais direta. Então, vou mudar aqui já para a questão, ó. Identifique deu nome, né? Identifique a atividade econômica desenvolvida por Chico Mendes e a pauta ambiental, né, defendida por ele. Então, ele era seringueiro, beleza? Então, atividade econômica, ele era seringueiro, tá? E aí está dizendo qual é a pauta, né, ambiental. Então, a atividade econômica, o que ele defendia era um extrativismo chamado de sustentável. Então, ele defendia basicamente que a floresta em pé valia muito mais, traria muito, né, mais vantagens para todos do que a exploração vegetal, né? Só explorar árvores, explorar madeira, exploração madeireira. Então, na realidade, o que ele defendia? O extrativismo sustentável, focado, né? Ele falava lá dos seringais, mas era borracha, castanha e tinham outros produtos aí. Então era aquela ideia que lá no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, né, vai conciliar a ideia de geração de renda para os seringueiros com a preservação ambiental, né? Então era isso que ele estava defendendo. Na letra B, o que é que a dona Unesp está te pedindo? Ela está te pedindo, né, para você indicar o seguinte, ó, o trabalho de Chico Mendes em defesa do meio ambiente proporcionou a criação de um importante instrumento de proteção ambiental. Nomeie, né, nomeie esse instrumento e descreva o seu objetivo. Então, o trabalho do Chico Mendes, né, resultou no seu maior legado, que foi a criação das reservas extrativistas. Então, o que é uma reserva extrativista, né, por excelência?
é uma área exclusivamente do poder público, em que você vai ter o extrativismo e a agricultura de subsistência. Então, ao mesmo tempo em que vão ser exploradas lá, né, aquilo que eles, os seringueiros, exploravam, que era o látex para borracha e coisas do gênero, mas você tinha também a agricultura de subsistência, dentro de uma lógica de proteção ao meio ambiente, né, e ao meio de vida e cultura das populações tradicionais. Então, na prática, o que eram? Né? São áreas protegidas que garantem o uso sustentável da floresta por aquelas populações tradicionais. Certo? Então a floresta teria que permanecer em pé, mas as pessoas poderiam também trabalhar, né, na sua agricultura lá de subsistência, de forma a produzirem aquilo que seria o essencial para a sua sobrevivência. Certo? Então aqui, de novo, né, é uma questão que o texto inicial ele vai te trazer referenciais para que você pudesse falar a respeito, imaginando que nós vamos pensar numa situação de alguém que nunca tenha ouvido falar de Chico Mendes. Então esse alguém teria ali, né, a informação dada no texto de que ele era, né, alguém que trabalhava no extrativismo vegetal, alguém que era, né, seringueiro, alguém que era líder sindical. E o maior legado dele foi a criação aí das reservas extrativistas. É claro que no Brasil nós temos outras, né? A legislação ambiental agora, né? Nós temos várias unidades de conservação. Então tem reserva extrativista, tem, né, a Floresta Nacional, tem as reservas, né, que na realidade são voltadas especificamente somente para pesquisa. Isso vai mudando. Mas aqui no caso era, né, esse casamento entre o extrativismo, tá? Então mantendo a floresta, mas ao mesmo tempo também, né, permitindo que as pessoas ali, as comunidades ribeirinhas, as comunidades tradicionais dos lugares, elas pudessem praticar sua agricultura, né, de subsistência. Então o meio ambiente seria protegido, né, e as pessoas teriam aí seu meio de vida, sua cultura, né, também preservados. É isso. Então olha, eu desejo muito que você tenha ido bem nesta primeira parte, né, desta prova. No próximo domingo tem a segunda parte. Também te desejo muita sorte e sabedoria na hora de responder as questões, tá bom? Então fique bem, bons estudos, espero que você atinja o objetivo de chegar à universidade, né, universidade pública, que é uma das melhores universidades do país também. A Unesp tem campus aí em várias cidades do interior de São Paulo e todos eles são muito bem estruturados, tá certo? Fiquem bem, bons estudos, um grande abraço e até um próximo vídeo aqui no canal Mais Humanidades. Tchau, tchau.